nesse vídeo vamos ver como fazer, então, o conteúdo aqui da coluna E, na coluna da esquerda. Olha só que o layout. E os elementos que estão colocados um ao lado do outro, a gente tem que imaginar sempre como colunas, porque para posicionar uma coisa ao lado da outra, aqui no HTML com CSS, a gente tem que usar colunas. Então, fazer divisórias. Então, eu vou precisar fazer uma coluna interna da coluna E. Então, uma divisória aqui e uma divisória aqui. Como elas vão ser idênticas, eu vou usar divs normais, divs sem identidade. Porque aqui na coluna E, né, nós estamos usando uma div com identidade, que se chama coluna E. E aqui do lado nós estamos usando uma outra div com ID, com identidade, coluna da direita. Nós temos coluna da direita e coluna da esquerda. Só que dentro da coluna da esquerda eu vou fazer outras duas divs, apenas divs. Muito bem. Então eu vou aqui no Dreamweaver, e olha só, tem uma coluna E aqui, e aqui dentro eu vou inserir duas divs, então olha só, inserir div tag, será aqui after start of tag, depois do início da tag, coluna E, para ficar dentro da coluna E, e não vou passar nenhuma identidade, vai ser uma div normal. Vou dar um OK, e ele coloca lá, content for new div tag goes here. Perfeito. E vou fazer isso de novo. Tiro aqui, after start of tag, div coluna E, sem identidade, e dou um OK. Agora eu tenho duas divs sem ID, duas divs sem nome, dentro da coluna E. Eu posso apagar esse texto padrão do conteúdo da coluna E, eu já tenho as duas divs, e agora eu vou fazer uma regra de composição que vai modificar essas duas divs, para transformar essas duas divs em uma coluna aqui na esquerda e uma coluna aqui na direita, dentro da coluna E. Então, vou achar aqui a regra da coluna E, para ficar organizado, clicar aqui em uma nova regra de CSS e vou usar uma composição menos específica de coluna E, div, espaço div. Tudo que for div dentro da coluna E. Como deve se comportar? Com estas propriedades. Será que em box, a largura, nós temos aqui 300, então essa tem 600, então a largura dela serão 300 pixels de largura. E float left, para que fique uma ao lado da outra. Vou colocar uma altura aqui, eu acho que eu vou estar usando 500 pixels, vamos aplicar aqui, e eu vou dar um OK. Vamos ver se eu acertei. Não, passou um pouco. Estava usando aqui na coluna E, a altura de 450. Então, coluna E div, vamos corrigir aqui, 450. Pronto, empatou. Então, olha lá. Eu tenho uma coluna E com duas divs dentro. Então, eu poderia ter feito aqui também coluna da esquerda, coluna do centro, coluna da direita. Né? Coluna E, coluna C, coluna D. Também seria interessante. Mas aqui é para mostrar a utilização de divs sem identidade. Vamos dar uma olhada no código, olha como ficou. Aqui, dentro da div coluna E, olha só, ela abriu aqui, fechou aqui, nós temos uma div e uma outra div. E eu vou colocar os conteúdos. E já está uma ao lado da outra, usando a composição. Coluna E, espaço div. Maravilha. Então agora, eu vou colocar essa foto. Vou colocar a foto aqui. Ela é IMG Saúde. IMG Saúde. Coloquei esse nome para essa imagem. Vou dar um OK. E apagar esse texto padronizado. Então, a imagem, toda vez que a gente coloca uma imagem, ela é colocada em um parágrafo. Então, olha só, a imagem está colocada aqui como se estivesse em um parágrafo. Se eu seleciono a imagem, aperto com a seta para a direita no teclado, o cursor fica aqui do lado. Ó, e eu digito, ó, é como se estivesse no mesmo parágrafo em que a imagem está. Então, eu vou deixar esse parágrafo para essa imagem, vou apagar esse texto, vou dar um Enter, e olha só, eu tenho um parágrafo logo abaixo. Nesse parágrafo, eu vou colocar esse título, Ganhe Mais Saúde, ganhe mais saúde, vou dar um Enter, e vou colocar o texto logo abaixo. Estou aqui no Fireworks, pegar a ferramenta de texto, vou copiar esse texto, deve estar bloqueado, coluna da esquerda, desbloqueia, pronto. Seleciono, Ctrl C
e colo aqui, Ctrl V. Sem espaço, tudo direto. Então, olha só. Vamos dar uma olhada aqui no código. No código eu tenho, num parágrafo, olha lá, a imagem. No outro parágrafo, o título Ganhe Mais Saúde. E no outro parágrafo inteiro, o texto. Somente aqui, ó, depois do final do parágrafo, para a sua vida ser mais saudável, nós estamos com um break, né? Uma quebra de linha. Então, eu vou fazer o seguinte, vou voltar para o design, vou chegar aqui, ó, depois do saudável, depois do ponto, deleto de novo e dou um enter, pronto. Agora, cada um está no seu devido parágrafo. Muito bem. Então, ó, é dessa maneira que o texto vem, muito diferente aí do layout que nós temos. Então, agora nós vamos transformar aquele texto simples neste layout aqui, usando CSS. Muito bem. Vou começar com esse afastamento. Vou começar com algo muito importante que a gente tem que aprender, que é o padding. Quando a gente quer afastar as coisas, a gente tem que usar o padding. Então, eu preciso fazer esse afastamento aqui no alto. Tudo bem? Então, eu vou chegar aqui na coluna E, div, e o que eu fizer para essa div, ele também vai repetir nessa div que está aqui do lado. Essa é a vantagem. Então, na coluna E, div, vou em caixa. Vou colocar um padding aqui de 20 pixels no topo. E, seguindo a regra do padding, se eu coloquei 20 pixels no topo, eu tenho que subtrair 20 pixels da altura total, senão ele vai aumentar. Ficaria 470 pixels. Então, eu vou colocar 430 pixels de altura, descontando os 20. Aplicou, desceu. E ele desceu também desse lado e também fez o desconto. Maravilha. Agora eu vou colocar o padding da lateral. Eu preciso ter uma largura de 220, porque é a largura da minha imagem, né? E para chegar a 300, né, estamos precisando aqui de 80 pixels. Então, vou colocar 40 pixels na lateral direita, 40 pixels na lateral esquerda. 40, 40, 80. 80 com 20 dá 100, 300 no total. Aplicou, ok. Se eu selecionar a div aqui, olha só, tem o padding de 40 na direita, padding de 40 na esquerda, certinho alinhado com a imagem que possui 220 pixels de largura. Então, dessa maneira, nós alinhamos, puxamos o conteúdo mais para o centro da nossa div. Maravilha. Agora eu vou fazer a modificação desse título, Ganhe Mais Saúde. Aproveitando que ele é um título, eu preciso fazer uma modificação para que ele não seja um parágrafo. Vou colocar aqui de HTML mesmo o heading 1, para que ele se torne um H1, um cabeçalho 1, título 1. E vou modificar aqui. Tá, olha só. Se eu falar coluna E, crio uma nova regra de CSS, uma composição menos específica, coluna E, H1. Então, todo e qualquer H1 que estiver dentro da coluna E seguirá essas propriedades. Então, font size, vou colocar aqui no tamanho 18, vamos ver, não, tamanho 18 ficou legal. Só que ela precisa ser com fundo cinza, letra branca. Muito bem, o segredo está em Category Block, Display Block, transformar esse texto em bloco. Ao aplicar, nós temos uma caixinha tracejada que ocupa a largura de 100%, que já é encaixada aqui devido ao padding que nós temos. Então, temos 220 exatamente aqui de largura. Eu posso ir em box e pedir uma altura, por exemplo, 40 pixels. Olha só. Um pouco menos, vamos ver, 30. 30 pixels ficou interessante. Vou em type, line height, igual aqui a altura, 30 pixels, ele fica centralizado. Em box, novamente, vou desligar no padding o igual para tudo. E na lateral esquerda, eu vou colocar uns 5 pixels para poder afastar um pouquinho do canto. Olha que legal. E em background, vou escolher o cinza. Apliquei. E vou na categoria type para escolher a cor do texto branca, color FFF. Aplicou, ficou branco, olha só. Tá aí. Vou colocar um cinza um pouco mais claro. Já dá para escolher aqui, o coluna H1, cinzinha 999. Pronto, ficou mais interessante.
Só que aí, temos o seguinte, está muito mais espaçado do que a gente está vendo aqui. Então, ainda assim, aqui na regra do coluna em H1, eu vou em Box, eu vou zerar os outros paddings e vou zerar a margem. Olha só, zerei a margem. É que na margem é que eu vou escolher as distâncias que eu preciso. Então, a distância em relação à imagem, eu vou querer 5 pixels. E a distância que eu quero em relação ao texto, em bottom, aqui, eu quero 10 pixels de afastamento. Afastei mais o texto. Pronto. Então, ok. Tudo bem. E agora, esse texto aqui. Nós temos ele um pouco afastado, as entrelinhas, e alguns textos em negrito. Então, aqui, ó, condicionamento físico, simplesmente é o texto bold. Leia mais, também é o texto bold. Texto strong, né? Tag strong. E agora, dentro aqui da regra CSS coluna E, eu vou em Type e vou mexer em Line Height. Então, se eu colocar um Line Height de 20 pixels, aplicar, ó lá, temos o texto um pouco mais espaçado, 30 pixels, ó lá, texto mais espaçado. Vou colocar uns 25, pronto, meio termo. Maravilha, olha o texto aí. Ok. Isso aqui temos que configurar os links. Por exemplo, essa imagem será um link. Clico na imagem, o link. Ela vai abrir aqui, ganha mais saúde. Ela vai abrir qual HTML? Ela vai abrir o atividades. Então, a gente clica aqui na imagem, coloca que ela vai abrir o atividades.html, que não existe ainda, mas depois que ele for feito, clicou, ele vai abrir o link atividades.html. Ou leia mais, também. Link atividades.html. E veja só isso. Ao fazer isso, olha só, ele colocou o link padrão. Então, no seu site você vai utilizar muitos links. Então, é interessante fazer uma regra aqui de CSS geral de links, para a gente reiniciar esse estilo de link. Então, eu vou colocar assim, os links do meu site gerais aqui, ó, toda tag A, ela será na cor preta, não terá a decoração, olha só, aplicou e eu estou com um link ali. Tudo bem. Então, dou um OK. Então, eu dei uma reiniciada no link. Então, todo e qualquer link que eu venha fazer aqui no meu site, ele vai ficar preto, sem o sublinhado. E nesse caso, eu vou fazer o hover dele, mas por aqui, ó. Coluna E, é uma nova regra. Deixa eu voltar aqui, ó, cancelar. Eu vou clicar aqui para ele entender que eu estou num link da coluna E. Coluna E. Cliquei aqui, olha só, lá specific. Opa, perdão, mais específico. Coluna E, aí ele vem com tudo. Div, P, strong, não precisa, é só coluna E. A, 2 pontos, hover. Para o hover específico da coluna E. Então, eu vou dar um OK. E só quando eu passar o mouse, aí é que ele vai aplicar o underline. Vou aplicar. OK. E para esse link, eu vou fazer um coluna E A também. Então, vou subir. Então, vou fazer aqui a regra. Coluna E. Posição. E os links que estiverem dentro de coluna E serão na cor verde. Da Performance Fitness. Aplicar OK. Olha só, ficou verde. E no Live, ao passar o mouse, ele fica sublinhado. Ótimo. Então, assim, temos essa lateral pronta. E agora, a gente pode fazer o seguinte para ser mais rápido. Ó. A gente copia todo esse texto aqui com imagem, com tudo. Ó. Ctrl C e cola aqui. Ó. Dá um OK para o texto alternativo da imagem. E agora é só substituir a imagem, clica na imagem, substituir a imagem saúde pela IMG força, troco o texto aqui, musculação, força, vou copiar ele daqui do copiado do Fireworks,
e também o de baixo copiado do Fireworks. Vou deixar o Leia Mais ali, colei, apago esse Leia Mais, e o negrito é nos equipamentos de musculação. Perfeito. E essa imagem também vai abrir o Atividades, o Leia Mais também vai abrir o Atividades, e assim, rapidamente nós temos essas duas colunas aqui, internas da coluna E, prontas. Então isso é uma parte bem importante, gente, para a construção do layout de vocês. Sempre imaginem aí, entendam o padding, então pratiquem bastante. E esse é o pensamento que você tem que ter no momento de olhar um layout. Qual é o planejamento? O que eu vou fazer aqui? Eu preciso de uma coluna, preciso de outra, porque é uma ao lado da outra. Seria praticamente impossível você colocar esses objetos apenas na coluna I. Tem que ser com uma div e com uma outra div para que elas fiquem uma ao lado da outra como colunas. Seria a única maneira. E aí nós utilizamos divs. Dá uma vontade enorme de usar apdivs, mas evitem. Se você consegue utilizar uma div normal, utilize uma div normal. Não utilize apdivs em excesso. Deixa só para momentos que não tenha jeito mesmo para poder utilizar apdiv. No caso, nós utilizamos aqui nos ícones das redes sociais. Então, olhe o seu layout e crie. No próximo vídeo, nós vamos colocar esses dois banners, mas simples, vou fazê-los como imagens mesmo, já estão exportados, para ser mais rápido, mais sucinto esse tutorial. Então, eu vou voltar aqui, salvar, save all, pronto, e fizemos as duas colunas de texto. Até o próximo vídeo.